O funcionamento do BRT de Belo Horizonte é adiado para março. Dente Ciso, o FMG realiza cirurgias gratuitas de extração. E ainda hoje fica a dica sobre lanches de verão. É agora no Circuito FMG. Boa noite. Depois de meses de espera, o Belo Horizontino vai ter que aguardar o mês de março para começar a usar o MOVE. E para os estudantes da UFMG que serão beneficiados com as estações da Avenida Antônio Carlos, a espera vai ser ainda maior. Os detalhes com Matheus Arvelos. Mais espera para quem quer gastar menos tempo dentro do ônibus em Belo Horizonte. De acordo com o presidente da BH Trans, Ramon Vitor César, neste fim de semana serão iniciados apenas os testes do MOVE. No dia 15 não tem operação comercial. O conjunto de ônibus vai rodar, as portas das estações vão ser testadas, os sistemas de sonorização, de transmissão de dados via fibra ótica, vamos testar todo o sistema de vídeo monitoramento, a operação de acostamento dos ônibus, que é uma operação muito precisa, muito melindrosa, para ele encostar ali na doca, na estação de transferência. O processo de sensores para abrir e fechar portas precisa de estar muito testado, é muito sensível. Então, é esse período entre o dia 15 agora, esse próximo sábado, e o dia 8, quando iniciam operações comerciais, que faremos todo esse trabalho em conjunto com os operadores, com os técnicos da BH Trans, os técnicos da Prodabel e da Sudecap. As obras ao longo da avenida não foram concluídas, e isso é visto até mesmo na própria estação de integração São Gabriel. A estação São Gabriel, ela estará 100% pronta 30 de abril. Depois de concluído e em operação, o MOVE, que teve um investimento de R$ 1,60 bilhão para a implantação, vai contar com 428 ônibus capazes de transportar 700 mil pessoas por dia. E o preço da tarifa não deve pesar no bolso do usuário. Os sistemas, nesse momento, funcionam sem integração tarifária. Ou seja, quem pagava R$ 5,00 paga R$ 5,00, quem pagava 10 paga 10, quem pagava R$ 1,90 paga R$ 1,90. Não há prejuízo, seja operacional, seja tarifário, para ninguém. Pelo contrário, haverá ganhadores em determinadas rotas na tarifa, porque será possível, dentro das estações de transferência, você descer de uma linha e ficar ali naquela estação esperando uma outra que te atende para um outro destino. E aí o custo é zero. Com todo o atraso, de acordo com a BH Trans, no dia 15 de março devem começar os testes do MOVE aqui na Avenida Antônio Carlos. A promessa de funcionamento com passageiros somente em abril. No caso do MOVE de Venda Nova, os usuários só terão acesso às linhas em maio, a exatamente um mês da Copa. A data nossa prevista para o sistema estar 100% operando tal qual desenhada em torno do dia 15, 17 de maio. E aí eu já tenho 3 meses de treinamento e aprendizado continuado e incorporação de ajustes necessários. No dia 8, a população vai poder utilizar o BRT. Outras informações sobre o MOVE você pode obter no site bhtrans.pbh.gov.br/MOVE. Dente Ciso, um projeto da UFMG, realiza cirurgias de extração gratuitamente. O repórter Alessandro Nanini foi conferir. O processo de extração de dentes é realizado na Faculdade de Odontologia da UFMG. Para mais informações, eu converso com o professor Carlos Eduardo Assis Dutra. Professor, quem necessita de retirar os dentes cisos? Hoje em dia, Alessandro, a grande maioria da população tem essa necessidade. Por quê? Porque o dente ciso, chamado dente de juízo, né, que é o dente que ele opciona em torno dos 18 anos de idade, que teoricamente a população teria que ter juízo a partir dessa idade, né, também é um dente que nessa
faixa etária ele incomoda mais. Então, o paciente nos procura mais nessa faixa etária. Mas muitas vezes o paciente que já passou por essa fase, ele tem o dente terceiro molar, o dente ciso incluso ou semi-incluso, que um dia vai trazer um transtorno para ele, né, que vai incomodá-lo, vai prejudicá-lo. Então, a indicação hoje para a extração dos terceiros molares, dos sisos, é uma indicação praticamente para a grande maioria da população, que um dia vai sofrer com esse dente. Então, quanto mais cedo ele procurar remover, eliminar esse dente incluso, né? Porque esse dente só vai ser aproveitado se ele estiver em oclusão, na arcada, em boa posição. Se ele estiver em fora de posição, ele vai trazer um problema sério para o paciente, né? E a faixa etária que mais nos preocupa é essa faixa etária aí de 18 anos, que é justamente quando ele incomoda mais ou quando ele é diagnosticado. Na hora de colocar um aparelho ortodôntico, na hora de fazer um tratamento, né? Ele pode incomodar porque ele está começando a nascer, começando a erupcionar, e aí o paciente nos procura para tratar isso, que na maioria das vezes o tratamento é a exodontia ou a remoção desse dente. Quem deseja extrair algum dente da FMG, quais são os procedimentos? A extração de dentes comuns, dentes eruídos, por necessidade de cárie, problema periodontal, para colocar uma prótese, por várias necessidades, é feito pela nossa graduação, né, cirurgia 1 e cirurgia 2, durante todo o semestre letivo, né? Então, não existe uma fila de espera para extração e não é cobrado nada de nenhum paciente. O paciente ele vai se informar os horários das clínicas de cirurgia, ele vai lá, vai ser feita a ficha clínica e vai ser vista a indicação para essa extração e ele vai ser marcado para fazer a extração nas nossas clínicas, pelo aluno, orientado pelo professor, nas clínicas de cirurgia. Já o dente incluso é uma cirurgia mais difícil, uma cirurgia, vamos dizer assim, que exige uma certa experiência do aluno, né? Então a graduação faz também, mas num nível de um dente mais fácil, né? Às vezes erupcionado, um dente ciso já erupcionado. E os casos mais difíceis, eles são mandados para os projetos de extensão ou para os cursos dentro da faculdade, né? Nós temos hoje o curso de atualização em cirurgia, curso de aperfeiçoamento em cirurgia e o curso de especialização em cirurgia, né? Além do projeto de extensão. E são profissionais já formados fazendo curso de pós-graduação. Esses profissionais eles têm um pouquinho mais de experiência, então de acordo com o grau de dificuldade que é avaliada nessa primeira entrevista do paciente, ele é indicado para um desses cursos para que ele possa ser melhor avaliado e passar por uma cirurgia com uma pessoa um pouco mais adequada para esse tratamento, né? Obrigado, professor. Mais informações sobre o projeto de extração de dentes da UFMG você pode obter pelo telefone 3409-2427. Alessandro Nanini para o Circuito UFMG. Quem for tirar o siso na UFMG ou com um dentista particular, não precisa ter medo. Na reportagem a seguir, você vai ver como a cirurgia funciona. Os dentes cisos, conhecidos popularmente como dentes do juízo, são os terceiros molares. Ocupam a última posição de cada lado do maxilar. E a função é a mesma dos outros molares: participar no processo de mastigação, principalmente na trituração dos alimentos. Geralmente, os sisos começam a se formar aos 5 anos de idade, mas só despontam por volta dos 18. Isso é, quando despontam. Terceiros molares, eles geralmente erupcionam entre 16, 17 e 18 anos, podendo até erupcionar mais tardiamente até os 24 anos. Alguns desses dentes, a maioria deles, erupcionam normalmente. Uma vez que eles tenham erupcionado fisiologicamente, eles não devem ser extraídos, eles são dentes normais, né? Entretanto, alguns se apresentam inclusos, é quando o dente não nasce, né? Ele não erupciona. Às vezes ele está totalmente incluso, às vezes parcialmente incluso. Então esses dentes semi-inclusos ou inclusos devem ser removidos de uma maneira assim, de rotina, né? Com o objetivo de prevenir ou mesmo tratar alguns transtornos que esses dentes possam trazer para o paciente. Poderia até enumerar alguns desses transtornos: a possibilidade de aparecimento de cáries nesses sisos ou nos dentes vizinhos pela dificuldade de higienização local. Além disso, a possibilidade de uma pericoronarite, que é um
É uma complicação muito desagradável, com a dor local muito intensa. Essa pericoronarite é mais específica para dentes semi-inclusos. Além disso, esses dentes podem atrapalhar o tratamento ortodôntico, quando o paciente faz uso de aparelhos ortodônticos, e finalmente poderá dar origem a alguns cistos, tumores, mas em situações bem mais raras, né? Então o paciente ele tem que pesar junto com o seu profissional o que é o melhor para ele. Ludmila quase perdeu o juízo por causa do siso. Em um exame de rotina, descobriu que os 2 dentes inferiores não só estavam inclusos, como também na posição deitada. A indicação do dentista foi a extração. E ele falou comigo, olha, você vai ter que tirar porque ele não vai nascer. E eu falei assim, tá, posso esperar? Aí ele, pode, mas pode acontecer alguma coisa. E aí inflamou a gengiva. E eu falei assim, não dá mais, já estava me incomodando, aí eu tive que tirar. O primeiro siso que eu tirei do lado de cá foi tranquilo. Ele saiu bem fácil, assim, foi uns 40 minutos de cirurgia. O que eu tirei agora, 7 dias, foi 1h30 de cirurgia. Ele custou sair, assim, foi bem complicado. O dentista tentava puxar e não tinha espaço para sair, porque ele estava deitado, fundo, e começando a entrar atrás de outro dente. Então, assim, ele puxava, ele cortava, aí não saía o dente, e eu lá com a boca aberta e fazendo força, porque você sente quando o dentista tá puxando, dá aquela pressão, assim, e não foi legal. Como estava deitado, eu não sabia como é que ia ser o depois da cirurgia, né? Foi mais um medo mesmo que eu tive de acontecer alguma coisa e não dar conta de cuidar dos 2 dentes. Eu preferi tirar um de cada vez. Mas o especialista não indica a remoção de um dente de cada vez. Eu, pessoalmente, a minha opinião é que deva se remover os 4 no mesmo tempo cirúrgico. Como eu disse para vocês, é uma cirurgia de curta duração, de morbidade pós-operatória muito baixa, e cuja morbidade não será muito diferente se você remover 2 ou 4 dentes. Então, isso vai muito da preferência do profissional, né? Tem profissionais que preferem dividir, vamos dizer assim, o ato cirúrgico em 2 momentos, outros não, preferem realizá-lo de uma vez só. Durante o processo de recuperação, Ludmila precisou seguir algumas recomendações. O primeiro, eu fiquei 7 dias só na papinha. Eu tinha que bater tudo. Todo tipo de comida, era só suco, sopa, tudo. Chegou no 7º dia, eu já estava assim, parecia que estava um jejum eterno. Então, eu só comi depois que eu tirei os pontos. O que está mais recente, no 2º dia eu já consegui comer. O dentista pede para você ficar em repouso, né? Mas a gente não tem como, né? A vida tem que andar. O primeiro dente, eu fiquei os 7 dias quietinha. Eu não conseguia falar, não conseguia. No 7º dia que eu comecei a conversar normal. O dente que está recente, no primeiro dia eu já estava falando normal. As complicações mais comuns em relacionadas à cirurgia de dente inclusos é exatamente o edema, que é aquele inchaço pós-operatório, uma dor pós-operatória, mas uma dor leve, completamente controlada com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, né? E em alguns outros casos mais raros, o paciente pode apresentar algumas inflamações específicas no osso alveolar, né? Que é o osso onde originalmente continha o dente, né? Que a gente chama de alveolite. E outras hemorragias mais severas são muito raras de acontecer. Os cuidados pós-operatórios, basicamente, a gente pode enumerar como os principais: o paciente fazer uma dieta líquida e pastosa nos primeiros dias, não submeter esforços físicos também nos primeiros dias, redobrar na questão da higienização local, né, que fica um pouco dificultada pelo fato de o paciente estar num período pós-operatório, a presença da ferida ali, né, e basicamente seriam esses os cuidados. Parece tranquilo. Mas se perguntarmos para quem já passou pela experiência... Você achou que é tranquilo tirar o siso? Não. Não é uma experiência muito agradável, não. Assim, é incômodo. Você fica com a boca aberta, imagina, 1h30. Eu achei que eu nunca mais ia fechar minha boca. Eu saí de lá assim, traumatizada. Não é uma experiência muito, muito legal, mas é uma coisa assim, eu tive que fazer... E não é algo desesperador, assim, igual muitas pessoas falam. E quinta-feira é dia de movimento. Confira agora os destaques da edição de hoje. O movimento de hoje está animado e variado. Tem marchinha de carnaval, samba de Gilberto Gil, papo de MC, conversa de cinema com Murilo Salles e crítica de um filme sobre o amor virtual. É daqui a pouco, logo depois do Circuito FMG. Eu te espero lá. Fica a dica. Hoje a dica de lanches rápidos é pizza de pão sírio.
receita de hoje vai ser a mini pizza. E nós vamos usar como base o pão sírio. Ele vai servir de massa, porque ele é bem mais leve e pouco calórico. Nós vamos usar também mussarela, molho de tomate, orégano para dar um sabor, o gergelim, que vai deixar a pizza crocante e além disso é super rico em cálcio. E vamos usar também o frango desfiado, que pode ser substituído por peito de peru ou outro sabor que você preferir. Primeiro a gente espalha a massa de tomate em toda a pizza. Depois você pode colocar o frango, que é o seu recheio. Um pouco de mussarela. O orégano. E por fim, o gergelim. No final, você leva a pizza ao forno durante aproximadamente 7 minutos ou até que o queijo fique derretido. E aí nós vamos obter este resultado. Amanhã a dica é suco de limão com cará. Mais informações sobre o Festival de Verão com Estela Nardi. Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, acontecerá o Festival de Verão da UFMG. Esta edição tem como destaque a programação cultural, que vai ser tanto uma alternativa como um complemento ao Carnaval de BH. Todas as programações serão gratuitas. Vão acontecer na Praça da Estação, no Centro Cultural UFMG, que fica na Avenida Santos Dumont, e no Espaço do Conhecimento UFMG, localizado na Praça da Liberdade. As programações contarão com shows, exibição de filmes, exposição de artes plásticas e espetáculos teatrais. Para mais informações sobre o evento e as atrações, acesse www.ufmg.br/Festival de Verão. Estela Nardi para o Circuito UFMG. E o Circuito UFMG chega ao fim. Boa noite, fique agora com o programa Movimento.